13 vezes a palavra hipócrita. O Evangelho de Mateus é o único que fala 4 vezes a palavra sem lei. Bom, Jesus era judeu. Todos talvez já saibam, se não sabiam, passem a saber. Jesus era judeu. E Jesus, ele respeitava a lei. Mas Mateus, ele tem um cuidado muito bonito, algo belíssimo, de expressar uma postura, uma conduta diferente em Jesus. Se você abrir a sua palavra de Deus no capítulo 5, versículo 17, Jesus ele vai dizer assim, eu vou pegar aqui para ficar mais fácil, para não ocultar nada da palavra de Deus, ele diz, não pensais que vim revogar, anular, se você preferir, a lei ou os profetas. E ele diz, não vim revogá-los, mas dar-lhe um pleno cumprimento. Bom, Jesus está dizendo aqui que ele não veio abolir a lei, mas que ele veio dar cumprimento, complementar a lei, dar um novo significado. E por que eu estou dizendo isso, caro ouvinte? Porque quando nós ouvimos Jesus dizendo que o meu fardo é leve e o meu peso é suave, meu fardo é suave, o meu peso é leve. Jesus aqui estava questionando o fardo que era colocado pelos fariseus. Perceba que esse texto, ele está aqui em um combo de textos, ou seja, entre vários textos, que Jesus debate com os fariseus. Perceba que lá no capítulo 9, Jesus começa já a realizar algumas ações que os fariseus e os escribas já começaram a se sentir incomodados. Aí se você pegar no capítulo 9 e capítulo 10, você vai perceber que ali já começou uma certa oposição dos escribas, porque eles começaram a se sentir incomodados por aquilo que Jesus estava pregando. Se você voltar um pouquinho na sua Sagrada Escritura, lá no versículo 20, você vai ver que Jesus ele faz um discurso ali, no capítulo 11, no versículo 20, no mesmo capítulo do que nós lemos um pouquinho antes. Jesus critica a postura do povo ali de Israel. Jesus critica. Por quê? Jesus aqui está apresentando uma nova conduta para nós. E bom, e o versículo 11 e o versículo 12 é o versículo onde começa as reações dos judeus contra Jesus. Você percebeu que aqui nesse combo estão os milagres que Jesus estava realizando? E o mais bonito disso tudo é se você pegar o versículo, capítulo 11, o capítulo 12, nós vamos ver aquilo que os judeus fazem quando escrevem um texto. Os judeus têm uma mania de centralizar aquilo que eles acham mais importante no texto. Por exemplo, ou eles escolhem um versículo, ou eles escolhem um texto. E esse texto, ou esse versículo, é o centro da pregação daquilo que eles estão querendo dizer. Mateus era judeu. Você lembra disso, né? Eu disse isso no começo da pregação. E Mateus fez isso. Se você pegar o capítulo 11, o capítulo 12, você vai perceber que Jesus aqui, ele faz diversas coisas. Jesus dá testemunho, Jesus ele cura, Jesus ele faz várias coisas aqui contra a lei dos fariseus. Jesus aqui cura pessoas com a mão atrofiada. Jesus ele faz diversas curas no sábado aqui. Aqui nós temos várias ações de Jesus. Só que no meio dela, bem no finalzinho do capítulo 11, no centro do capítulo 11, existe uma centralidade aqui. Existe aquilo que os exegetas dizem que é o texto central. E o texto central é o tema da pregação. Mateus está apresentando aqui o significado de todos os outros textos do capítulo 8, do capítulo 9, do capítulo 10, do capítulo 11 e do capítulo 12. Perceba que em todos esses Jesus está fazendo algo para o povo.
novo, sim ou não? Sim. Só que no capítulo 11, no versículo 28, Jesus não fez nenhum milagre. Sabe por quê? Porque esse capítulo aqui, esses versículos aqui, são o tema da pregação aqui. Ou seja, o evangelista Mateus centralizou no meio. Isso aqui se chama, dentro da cultura judaica, o quiasmo, que é uma centralidade na temática. Tudo que o judeu quer falar está no meio. Então ele escreve um monte de coisa e no meio está o tema. Então, quando nós vemos esses temas aqui em negrito, isso daqui não existe no texto original. O tema mesmo está aqui. Então, o que Jesus estava dizendo, o que Mateus queria apresentar aqui? Que a lei que Jesus veio trazer era uma lei diferente de todos aqueles outros. Aí quando nós entendemos isso, nós começamos a entender, né, o texto. Perceba que todos os textos que aqui Mateus apresenta de 8 a 12 eram só textos que saíram desse texto que nós lemos aqui. Quando Jesus curou a mulher atrofiada, ele curou por quê? Porque o jugo de Jesus era leve. Porque o peso de Jesus era leve. E por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia que justiça sem misericórdia não é justiça. Não é amor. Porque a missão de Jesus sempre foi levar amor. O Papa João Paulo II, e eu sempre digo isso quando eu vou pregar sobre este tema, porque eu acho belíssimo aquilo que ele diz na carta à misericórdia divina. Ele disse que a pregação de Jesus era o amor. Ele disse que a centralidade da missão de Jesus sempre foi demonstrar o amor. Por isso que Jesus curava aos sábados, sendo que os judeus não podiam fazer nada no sábado. É por isso que Jesus comia com um publicano, e aqui nesse combo de textos que eu fui citando aqui, do 8 até o 12, Jesus visita um publicano. E os fariseus questionam Jesus por Jesus e comer com um publicano, porque ele era impuro. Mas Jesus diz assim, algo belíssimo. Ele diz, o que está impuro não é o que eu vou comer na mesa do publicano, e nem por estar com o publicano, mas é o teu coração. Jesus aqui bate de frente com o pensamento dos fariseus, dizendo que a impureza não vem da pessoa ser negra, da pessoa ser asiática, da pessoa ser o que ela for, se ela ser rica, se ela ser pobre. A impureza não vem disso. A impureza vem do coração. Quantas pessoas têm tanto dinheiro, mas o coração é podre. Quantas pessoas não amam. E Jesus estava dizendo isso. Jesus em nenhum momento estava querendo dizer que a lei judaica estava errada. Não. Por isso que ele diz, eu não vim abolir, eu vim dar cumprimento. Ou seja, eu vim mostrar como a lei tem que ser aplicada. Porque se a lei é aplicada sem amor, é simplesmente um cumprimento de uma regra. Aí é aquilo que Santo Agostinho diz, um tratado chamado A Continência. Se você quiser pesquisar depois, é o volume 32 da patrística da editora Paulus. Santo Agostinho diz que a lei que se aplica sem o auxílio da graça de Deus, e quando ele fala graça, ele fala amor. Graça e amor para Agostinho é a mesma coisa, praticamente. Ele diz, ela não se torna uma força para o bem, ela se torna uma força para o próprio pecado. Era o que Jesus estava dizendo aqui. Uma lei aplicada sobre uma pessoa sem o auxílio do amor e da misericórdia de Deus não é a lei de Deus. Não é a justiça de Deus. E é aquilo que o Papa Francisco diz na sua bula, misericórdia vultus, rosto de misericórdia, que a justiça sem perdão não é uma justiça. Ou melhor, quando ele utiliza o Salmo 51 dizendo que a justiça de Deus é o perdão. E por que a justiça de Deus é o perdão?
Muito simples. Porque Deus é amor. O Papa João Paulo II, na carta, voltando agora para a carta Divina Misericórdia, ele diz isso claramente. Ele diz que Deus é misericórdia. Deus é rico em misericórdia. E ele diz que Deus é amor. Bom, São João diz isso para nós, né, na primeira carta, né? 4,16, Deus é amor. E de fato, a maior característica que nós podemos entender de Deus é a manifestação do amor de Deus. Bom, todos que estão aqui presentes, Sandoval, né? Sandoval. Senhor Sandoval, alguma vez o senhor já viu a face de Deus? Só no irmão. Ou na Eucaristia? Na Eucaristia. Que é a manifestação do amor de Deus Pai. Quer dizer, mas aí a gente não vê a face dele A face completamente. Porque Deus, ele é insondável. O Adriano aqui, um grande profeta de Deus, está aqui também. Eu estou aqui cheio de profeta aqui hoje. Ô dó. Nós nunca conseguimos enxergar a face de Deus, né, Adriano? Não. Mas nós sentimos Deus. Eu lembro uma vez, eu disse para o Marconi, olha como Deus é maravilhoso. Não estava na pregação. E Marconi dizia assim para mim, assim, será que Deus existe, Lenilson? Eu falei assim, existe. Deus, me prova, porque eu não vejo. Eu disse para ele assim, eu te provo. E eu levantei, e eu falei assim, eu te provo que Deus existe. Assim, sente o vento batendo no teu rosto. Você vê o vento? Não, não vejo o vento. Mas você sente o vento. Porque você sente a manifestação do que o vento realiza. Deus também é assim. E São Tomás de Aquino diz isso. Tomás de Aquino diz que nós não conhecemos Deus pela sua causa de existência. Ele utiliza um termo até latino, que eu não vou usar aqui, que não é propício. Mas ele diz que nós não conseguimos conhecer Deus por aquilo que ele é existente. Não conseguimos. Mas nós conseguimos conhecer Deus por uma outra via, que é a via do efeito. Ou seja, pela manifestação de Deus. Eu consigo conhecer Deus pelo sorriso da Rosana, pelo sorriso do Guaraci, pela forma que ele toca, pelo abraço do irmão, pelas manifestações que Deus faz. Porque Deus é amor, então não faz sentido falar de Jesus, falar de Deus e não falar do amor. De fato, a pregação de Jesus era a própria característica de Deus, amor. Por isso que Jesus aqui estava dizendo que aplicar uma lei a uma pessoa sem a graça de Deus, isso não é religiosidade, isso não é religião, isso não é ato de um religioso, de um cristão. E é o que o Papa Francisco está nos dizendo, e talvez muitas pessoas ainda não entenderam. Criticam, digo que o Papa Francisco está tentando abolir a lei, o Papa Francisco está seguindo aquilo que o próprio Jesus disse. O Papa Francisco em nenhum momento disse que vai rasgar o Código de Direito Canônico. O Papa Francisco não disse que vai rasgar todas as leis da igreja, não disse isso. Mas ele disse que Deus, Jesus, veio aperfeiçoar a lei. Ele diz isso no próprio documento que ele escreve. Que eu até anotei aqui para não esquecer, que minha memória é triste. Ele diz assim, ó, Deus não rejeita a justiça, ele engloba, ele a supera em um evento superior onde se experimenta o amor. Queridos, se de repente alguém rouba algo que é seu, qual é a nossa aplicação de justiça? Tem que ser preso e tem que morrer na cadeia. Para Deus isso não é justiça. Justiça é a pessoa ser corrigida, sim, talvez ser presa, mas dela ter a oportunidade de voltar atrás e mudar de vida. A lei só se aplica de forma completa quando tem também o auxílio do amor e o auxílio da graça.
Se nós aplicássemos essa lei que os fariseus aplicavam, esquecendo as necessidades das pessoas, nós nem estaríamos aqui. Uma, porque o povo de Israel nem existiria. Porque de todas as vezes que o povo de Israel foi infiel, o que Deus fez? Voltou atrás. Existe um texto muito lindo de Isaías, eu não vou lembrar a numeração, mas ele diz mais ou menos assim. Deus dizendo assim, que ama Israel. Ele diz, eu te amo porque eu não sou um homem, mas porque eu sou Deus. O catecismo diz que Deus ama o homem além, muito mais que um pai ama um filho. E muito mais que uma mãe ama seu filho. Olha que bonito. Conseguir superar um amor de mãe não é fácil. O filho pode não valer nada. Pode ser um drogado, um ladrão, um traficante. Se ele de repente precisar do auxílio da mãe, a mãe é a primeira a acolher. Não importa a condição dele. Assim é a conduta de Deus conosco. Por isso que o jugo é suave. Por isso o peso é leve. Porque há o amor. E querido ouvinte, Deus nos ama. Deus te ama. E talvez eu não sei qual é o seu fardo, a sua situação, como você se encontra. Talvez você pense assim que Jesus não quer mais mudar a tua história. Talvez você sofra tanto na sua casa, tantas provações, problemas com o esposo, com os filhos, enfermidade. Talvez você esteja passando por um jugo muito pesado. Mas Jesus nesta noite quer dizer para mim, para você, para todos que estão aqui, todos vocês ouvintes, que o peso dele é leve. E o jugo dele é suave. Não importa a tua situação. Não importa a tua religião. Não importa se você não pisa mais na igreja. Jesus mesmo assim quer ir ao teu encontro. E Jesus quer tirar o seu peso pesado. Mas eu queria te dizer algo profundo nesta noite. Que você não pode ser hipócrita com Jesus. As pessoas hoje em dia têm uma postura muito hipócrita. Eu meditava esses dias, eu acho que Deus separou para hoje. Nós vemos muitas pessoas nas missas de cura e libertação, né? E eu não quero entrar nesse assunto da missa em si, mas eu quero entrar no resultado. Muitas pessoas participam de lá. Muitas pessoas são curadas. Mas muitas pessoas são curadas e têm a mesma postura dos 10 leprosos. Que de 10, só volta um. É por isso que as missas de cura e libertação continuam sendo lotadas. E as pastorais continuam vazias. E as semanas de evangelizações continuam vazias. E os grupos de orações continuam vazios. Porque nós somos hipócritas. Deus tira o nosso fardo pesado. Mas a gente não quer ir ao encontro de Jesus. A gente não quer continuar com Jesus. Aí, a enfermidade volta. Aí o peso volta. Aí eu vou de novo para a missa de cura e libertação. Irmão, me desculpa dizer isso, mas não adianta. A tua vida vai se resumir nisso. Em ir numa missa de cura e libertação. Voltar para a tua casa. E voltar de novo para uma missa de cura e libertação. Para mim, Lenilson, uma missa de cura e libertação ela tem que ter um motivo. Curar. E se curou, eu não preciso mais voltar. Se voltar, é só para agradecer.
Porque eu acredito em algo. Mulher encurvada, num sábado. E foi uma grande polêmica, isso está em Lucas 13. Ela deixou de ser uma mulher encurvada. O cego de Jericó voltou a enxergar. O leproso que voltou se curou da lepra. Mas por quê? Porque continuou próximo de Jesus. Entendeu que o fardo de Jesus é leve. E não dá para ficar longe de Jesus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque de nada adianta eu pregar nesta noite, dizer que Deus vai tirar o seu fardo pesado, e amanhã você virar as costas para Jesus e voltar a viver a mesma vida de antes. Seria uma falta de respeito comigo, seria uma falta de respeito com Deus, com o meu ministério e com o programa de hoje, e com a intenção desse programa, que é salvar famílias, que é salvar almas. Nós precisamos ter uma fé mais concreta. Nessa noite Jesus quer nos curar. Nessa noite Jesus quer tirar o nosso peso pesado. Quer. Esta é a missão de Jesus. Essa é a pregação de Jesus. Essa é a missão de Jesus. Se Ele é amor, não seria outra conduta de Jesus diferente a não ser transbordar de amor por nós. Mas, para que a nossa vida mude, e mude concretamente, eu preciso que você também dê um passo. Foi assim que aconteceu com Pedro. Eu não sei se vocês já perceberam, mas você percebeu que no Evangelho de Marcos, você percebeu isso já, Adriana? Que no Evangelho de Marcos, Pedro não caminha sobre as águas. Mas Mateus, ele tem um cuidado tão bonito nisso, que ele faz questão de acrescentar, porque Marcos escreveu primeiro. Marcos é uma das fontes dos textos sagrados. E Mateus bebeu da fonte Kelly e de Marcos, que são duas fontes. E aí ele escreveu o evangelho dele. E olha o que ele fez. Ele escreve assim. E aí os editores colocam um título ali tão bonito que eles dizem que Jesus caminha sobre as águas e Pedro com ele. E Mateus é o único que se preocupa em colocar ali Pedro caminhando ao encontro de Jesus. Pedro se assusta, acha que Jesus era um fantasma. E Jesus, só que depois ele reconhece Jesus, ele diz: Senhor, permita que eu vá ao teu encontro. E Jesus diz: vem. E aí Pedro vai. Pedro sente medo, começa a fraquejar, começa a afundar. E o que acontece? Pedro diz assim: Jesus, salva-me. Jesus, o que ele faz? Estende a mão, porque Jesus é amor. O fardo começou a pesar em Pedro. Pedro começou a pensar em desistir. E aí Jesus o segura. É essa postura que nós temos que ter. Uma postura de quem é salvo por Jesus, é curado por Jesus, mas caminha ao encontro de Jesus. Oh, glória. Eu vim aqui conversando com o Tiago no caminho. Dá um oi pro povo aí, Tiago. Tiago é meu filho. Papai interagir um pouquinho na pregação. É meu filho, Tiago. E a gente conversava sobre a permanência das pessoas da igreja. Eu falava que meu coração entristece muito por ver pessoas que começaram a caminhada comigo, que já não são mais as mesmas. Que você olha no olho das pessoas e não vê mais o olhar brilhando por Jesus. Não vê mais o desejo de lavar o chão por Jesus. E eu falava para ele que eu peço todos os dias, para que eu não perca essa vontade que eu tenho no meu coração de consumir cada segundo, cada minuto, cada suor da minha vida pelo anúncio do Evangelho. Não é à toa
que eu escolhi como tema do meu ministério de pregação a frase: eu escolhi por Jesus e consumirei a minha vida pelo anúncio dele. Ai, que lindo isso. E eu dizia para o Tiago, já te dou a palavra, Adriano, eu dizia para ele que me entristece muito ver pessoas que esqueceram que quando nós escolhemos caminhar com Jesus, nós precisamos todos os dias ir ao encontro de Jesus. Quer ficar de pé, irmão? Jesus. Terça-feira passada eu pregava e Deus me deu uma moção numa frase que eu achei maravilhosa. Deus faz muito isso comigo. E eu até postei no Facebook, eu falei, mano, isso aqui é muito de Deus. Porque não veio de mim mesmo. Não estava na pauta da pregação, eu nunca pensei naquilo, saiu. É Deus contribuindo para a pregação. Normalmente é a melhor parte, né? E Deus, ele dizia assim para aquele povo: nunca Jesus Eucarístico não sofre, mas o Jesus Eucarístico não desiste. Sofre, paga o preço, mas não desiste. É aquilo que o catecismo diz, que a Eucaristia é o alimento da nossa alma. Ou seja, as pessoas esqueceram que nós precisamos ter intimidade com Jesus todos os dias. Nós precisamos pedir que Jesus esteja conosco todos os dias. Nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. Nós precisamos citar Jesus Eucarístico todos os dias. Nós vivemos hoje na igreja um amor não. Aquilo que o livro do Apocalipse diz, as pessoas estão mornas, não estão nem frias e nem quentes. Esse que é o pior. Porque se está frio, está fora. A solução é mais fácil. É só ir o Adriano lá pregar que a pessoa volta para a igreja. É só eles ouvirem Guaraci e a Rosana cantando que eles voltam para a igreja. Se me ouvirem, não. Mas a pessoa, quando está morna, é pior. Porque não está nem dentro nem fora. E aí a solução é mais difícil. Porque talvez ela está no estado de... como se fosse aquele estado quando as pessoas estão vegetativas. Você pode bater no médico. Pode cair dentro da água. Nos meus 2 anos de experiência espiritual que eu vivi, eu fiquei 2 anos sem sentir Deus. 2 anos sem pregar. Desses meus 8 anos de ministério de pregação, eu fiquei 2 anos dizendo não para a pregação. Só comungando Jesus e vivendo a minha vida paroquial. Hoje, eu olho para trás e eu digo, eu não quero voltar a ser assim. E eu digo, eu não quero que ninguém viva isso. O problema do deserto espiritual é que nem todos saem. Muitos ficam. Muitos não percebem que o deserto é para ser passado, não para ser vivido. Então, queridos, permita que Deus toque no teu coração nesta noite. Permita que Deus tire o seu peso. Permita. Mas não seja hipócrita. Não seja como muitos são, que pedem para Deus tirar fardo, mas depois esquecem da fonte de salvação que é Jesus. Irmãos, se a gente vai no riacho para beber água, nós sabemos que lá tem água. O que eu vou fazer no outro dia? Vou voltar no riacho para beber água de novo. Se lá é ruim. Não estamos da fonte dos nossos alívios, da fonte daquele que pode mudar a nossa história. Antes de Jesus tirar toda a sua enfermidade, toda a sua dificuldade, Jesus pode fazer isso e faz. Lembre de valor a quem faz a obra. Dê valor a quem faz a obra. E não fique mendigando milagre. A gente mendiga milagre. A gente só pede milagre de querer estar com Jesus. E quem está com Jesus já tem tudo. Queira estar com Jesus. E estando com Jesus, eu vou te dizer, suas enfermidades vão embora. Seu cansaço vai embora. Sua dificuldade vai embora.
Queira estar com Jesus, porque quem tem Jesus não cansa, não desiste. Sofre, mas não cansa e não desiste. Porque Jesus é a fonte de salvação para as nossas vidas. A paz de Jesus esteja com cada um de vocês. E essa é a minha mensagem. Amém. Obrigado, Denilson, pela palavra partilhada. E que nós possamos, então, viver essa palavra que foi partilhada hoje. Nos